Isso é o que aconteceu com as ações da Micron Technology no pregão de 27 de março de 2025. E se você ainda não sabe o que está por trás desse movimento, o seu portfólio pode estar perdendo o posicionamento mais importante do ano. A Micron não é uma small cap especulativa. Estamos falando de uma empresa que acabou de cruzar a marca de $1 trilhão em valuation. Um clube que no setor de semicondutores tinha apenas a NVIDIA como membro recente. E esse salto não foi ruído de mercado. Foi um sinal. A questão é: sinal de quê? Exatamente? Tem uma leitura nos dados institucionais desta semana que a maioria dos analistas de varejo está completamente ignorando. Não é sobre o resultado trimestral da Micron. Esse todo mundo viu. É sobre o que o comportamento do dinheiro institucional nos últimos 90 dias revela sobre para onde o trade de semicondutores vai nos próximos 6 meses. E tem uma implicação direta para quem investe em BDRs, ETFs americanos como o SOX, ou até em fundos multimercados aqui no Brasil que tem exposição à tech americana. Você vai entender exatamente o que está acontecendo e o que fazer com essa informação antes do final desse vídeo. Na última quarta-feira, a Micron reportou resultados do segundo trimestre fiscal de 2025 que literalmente destruíram as estimativas de Wall Street. Receita de $8,05 bilhões, contra uma expectativa de $7,9 bilhões. Margem bruta de 38,1%. E o mais importante, guidance para o próximo trimestre de $8,8 bilhões, significativamente acima do consenso. O mercado respondeu com um rally de 18% que adicionou mais de $110 bilhões em valor de mercado em menos de 8 horas de pregão. Para colocar em perspectiva, $110 bilhões é aproximadamente o dobro do valor de mercado da Petrobras hoje. Mas o número que realmente importa está escondido dentro do release. A receita de HBM, High Bandwidth Memory, a memória especializada usada em chips de IA, cresceu 50% sequencialmente em relação ao trimestre anterior. A Micron declarou que está com capacidade de HBM completamente vendida para todo o ano fiscal de 2025. Completamente vendida. A narrativa dominante é simples. IA está crescendo. Chips de memória são essenciais. Micron está ganhando dinheiro. Bom resultado. Ação sobe. Fim da história. O Financial Times, o Bloomberg, o CNBC. Todos repetiram a mesma manchete. Micron bate estimativas com demanda de IA. Correto, mas incompleto. Olha o histórico de ciclos da Micron. Em 2021, quando o superciclo de memória anterior estava no pico, a empresa tinha margens brutas de 45%. Depois veio o colapso de 2022, 2023. Margem caiu para território negativo. A empresa literalmente vendia memória abaixo do custo de produção por vários trimestres. Agora, com 38,1% de margem bruta e acelerando, a Micron está no início, não no meio, não no fim, de um novo ciclo de expansão.
O Bank of America revisou o preço-alvo para $150 após o resultado. A Mizuho foi para $140. Mas o mais importante, esses targets assumem que o crescimento de HBM segue trajetória linear. E aqui está onde fica interessante. A NVIDIA vai lançar a plataforma Blackwell Ultra no segundo semestre de 2025. Cada rack de servidor Blackwell Ultra usa aproximadamente 3 vezes mais HBM do que a geração anterior. Hopper. Se a demanda por servidores de IA crescer na velocidade que a Microsoft, Google e Amazon estão sinalizando em seus CAPEX guidance, e os três aumentaram CAPEX de IA para mais de $200 bilhões combinados em 2025. A Micron pode estar entrando no maior superciclo de memória da sua história. Nos filings 13F de fevereiro de 2025. Referentes ao Q4 de 2024. 3 dos maiores hedge funds globais aumentaram posição em MU. A Millennium Management adicionou 4,2 milhões de ações. O fundo de Paul Singer, Elliott Management, iniciou uma posição que não constava no trimestre anterior. Enquanto isso, o investidor de varejo nos Estados Unidos estava vendendo MU líquido no mesmo período. Dados do Vanda Research mostram saídas de varejo consistentes entre outubro e dezembro de 2024. Isso é o clássico institucional acumulando silenciosamente enquanto o varejo saía com medo do ciclo de baixa de memória. Mas aqui está a parte que o consenso está errando. Todo mundo está comemorando os resultados da Micron como confirmação de que o trade de IA vai continuar subindo em linha reta. SOXX, NVDA, MU, SMH, compra e segura. Narrativa limpa, fácil de vender. O problema é que existem 3 riscos estruturais que ninguém está precificando adequadamente agora. Primeiro, concentração de cliente. A NVIDIA representa uma fração enorme da demanda de HBM da Micron. Se a NVIDIA tiver qualquer desaceleração de pedidos, seja por excesso de inventário nos hyperscalers, seja por uma recessão nos EUA que faça as Big Techs cortarem CAPEX, a Micron sente primeiro e mais forte. Segundo, Samsung e SK Inc. não estão dormindo. A SK Inc. ainda detém aproximadamente 50% do mercado de HBM. A Samsung, que ficou para trás em HBM3E, está investindo pesado para recuperar posição. Se a Samsung conseguir qualificação na NVIDIA até o final de 2025, algo que a empresa sinalizou como possível, a dinâmica de oferta muda completamente. Terceiro, ciclos de memória são brutais. Em 2022, menos de 18 meses depois do pico anterior, a Micron estava queimando caixa. O mercado de DRAM e NAND é notoriamente cíclico. E todo superciclo cria o excesso de oferta que destrói o próximo. Aqui está o que os dados sugerem que está realmente acontecendo. A janela de oportunidade na Micron provavelmente é real, mas é estreita. O posicionamento ótimo não é compra e esquece. É gestão ativa de tamanho de posição nos próximos 2 a 3 trimestres. Se essa visão estiver correta,
Então ETFs como o SOX ficam mais atrativos do que posição concentrada em MU. Porque o SOXX dilui o risco específico da Micron enquanto mantém exposição ao setor de semicondutores como um todo. 3 coisas concretas que esse movimento da Micron significa para a sua carteira. E isso nos leva à questão que ninguém ainda conseguiu responder de forma satisfatória. Se o ciclo de HBM da Micron é tão forte quanto o management está sinalizando, por que a Samsung está sinalizando redução de capex em DRAM para 2025? Ou uma empresa está errada? Ou o mercado está prestes a se bifurcar de um jeito que vai surpreender os dois lados? Então me diz, Micron vai sustentar valuation de $1 trilhão e testar $160 antes do final de 2025? Ou o ciclo vai virar antes disso e a ação vai devolver metade do que subiu? Como aconteceu em 2022? Põe a sua análise aqui embaixo. Os comentários mais fundamentados nesse canal sempre chegam antes do mercado se mover. Se você quer entender o próximo dominó desse trade, tem um dado nos filings de capex da Microsoft do Q1 2025 que praticamente ninguém no Brasil está discutindo, e que muda completamente a equação para toda a cadeia de semicondutores. Esse é o próximo vídeo.